Todos enxergam a tela? Então, perfeito. Tudo certo. Aqui no nosso primeiro slide, se alguém precisar dar algum print, tem os nossos dados, ou então depois, enfim, todos os nossos dados estão também na página do escritório, mas eu sou a Beatriz e estarei aqui com a Roberta e com a Vanessa. Só para vocês terem uma ideia e se organizarem, a gente vai passar por esses tópicos, né? Um detalhamento da legislação, os aspectos práticos, os resultados obtidos, alguns pontos de atenção e próximos passos, e aí o momento principal para dúvidas e conclusão. Mas, de qualquer maneira, se vocês quiserem ir direcionando as perguntas ali naquele campo específico, eu vou organizando e interrompendo, se for necessário, a Roberta e a Vanessa, tá bom? Então, Roberta, com você. Obrigada, Bia. Então, bom dia a todos e todas, oficialmente. Obrigada aí pelo tempo, pela disponibilidade de vocês nessa sexta-feira, para mais uma vez a gente falar de um tema tão importante, né? Então, a parte que vai me caber aqui nesse nosso bate-papo hoje é trazer um pouquinho esse resumo legislativo aí, não só do último ano, né, de quando essa lei foi efetivamente promulgada, mas dos últimos anos, que já demonstram, já há, né, uma tendência de mercado, uma tendência legislativa que demonstra o quanto o tema da igualdade salarial é importante, né? A gente vê que as empresas estão muito mais voltadas para compliance, para anticorrupção, para movimentos de ESG, práticas mais sustentáveis, e a igualdade salarial, a igualdade de gênero é diretamente ligada a essas boas práticas, tanto do ponto de vista reputacional quanto do ponto de vista social. Então, o quanto é importante se falar disso, o quanto é importante se falar da inserção da mulher no mercado de trabalho, da manutenção da mulher no mercado de trabalho, né? As mulheres que estão nos ouvindo aqui hoje sabem das dificuldades a mais enfrentadas por elas no mercado de trabalho, seja pela questão da maternidade, seja pela questão da dupla, tripla jornada em casa, muitas vezes, né? Então, esse assunto cada vez mais é pauta de discussões importantíssimas, como nesse primeiro slide aí, que a gente vê que lá em setembro de 2015 foi assinada uma agenda lá para 2030, né, sobre desenvolvimento sustentável. Então, 193 países assinaram essa agenda, se comprometendo a alcançar essas metas até 2030, propostas pela ONU, né? Ali no tópico 5 de 12, a gente vê que a igualdade de gênero é uma discussão extremamente relevante, né? Então, só para que vocês possam entender a importância dessa discussão, entre outros temas, né, além da igualdade de gênero, nessa agenda da ONU, tivemos temas como erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação, água potável para todos, energia limpa, né, fazendo mais uma vez a menção ao ESG, trabalho decente, crescimento econômico. Então, essa tendência de eliminar, erradicar o trabalho análogo à escravidão, inovação, indústria, infraestrutura, redução de desigualdades, que, mais uma vez, é um tema totalmente correlato com o que a gente está falando aqui hoje, sustentabilidade das cidades e comunidades, e consumo e produção responsáveis. Então, a gente vê isso tudo muito ligado aí, desde 2015 até 2030, né? Claro que antes se falava disso também, mas hoje em dia esse assunto está muito mais em pauta. Bia, pode passar, por gentileza? Então, aqui trazendo um pouquinho do histórico legislativo, né? Como eu disse para vocês, essa discussão não começou em 2015, apesar dessa agenda da ONU ter sido assinada em 2015. A gente vem lá de trás, já tentando aos pouquinhos e construindo esses degraus para que se chegue, né, num modelo ideal, num padrão de igualdade de gênero, enfim, de oportunidades para todos. Então, aqui trazendo um pequeno um breve discurso histórico para vocês. Lá em 1988, quando a nossa Constituição Federal foi promulgada, a gente já contava com uma previsão no artigo 7º,
que assegurava a proibição de diferença de salários, de exercício das funções e de critérios de admissão, fosse por motivo de sexo, de idade, de cor, de estado civil ou outros, né? Então, lá em 88, a nossa Constituição já previa isso. Em 99, a gente teve uma nova legislação que alterou alguns dispositivos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que é lá de 53, então já estava um pouquinho defasada. E em 99 ela teve algumas adequações, ampliou as garantias para as mulheres no mercado de trabalho. E em 2002 veio a primeira convenção da OIT que tratou disso, e o Brasil ratificou essa convenção número 100, que tratou mais uma vez da igualdade de remuneração entre mão de obra masculina e feminina para trabalhos de igual valor. Claro que aqui a gente fala de funções e atividades idênticas, né? Homens e mulheres precisam receber o mesmo salário desde que exerçam as mesmas atividades. Em setembro de 2022, então, a gente teve a sanção da Lei Emprega Mais Mulheres, que estabeleceu medidas para apoiar a inserção e a manutenção dessas mulheres no mercado de trabalho. E desde então isso veio se intensificando. Em 2023, tivemos a Lei 14.611, que é o objeto dessa nossa conversa de hoje, né, que é a Lei de Igualdade Salarial de Fato. Em 2023, o Decreto 11.795 regulamentou o que a lei de 2023 previu, né? Que justamente é a igualdade de salário entre homens e mulheres que exerçam as mesmas funções. Podemos passar, Bia. Então, para que fique claro aqui para todas as empresas que estão nos assistindo, né, os clientes que trabalham em empresas que contam com mais de 100 empregados. Então, essa legislação 14.611 é totalmente direcionada para empresas que tenham mais de 100 empregados seletistas, né, mais de 100 empregados registrados. E ela estabeleceu essa necessidade de, além de igualdade de salário, de divulgar as informações sobre esses salários nos estabelecimentos do setor privado. Então, a publicização dessas informações vem com o objetivo justamente de coibir, né, de coagir as empresas para que essa diferença salarial deixe de fato de existir, já que essas informações passam a ser públicas desde então, né? Então, através da RAIS de 2022, as empresas apresentaram números, né, remuneração média, salário contratual, razões de remuneração de salário entre homens e mulheres. E no primeiro relatório, e esse primeiro relatório foi apresentado em março desse ano, os dados foram segregados ali por sexo, raça ou cor e pelo CBO, né, que é aquela classificação brasileira de ocupações. Então, a Vanessa vai tratar um pouquinho melhor disso na sequência, mas basicamente esses dados não envolvem nomes diretamente dessas pessoas, mas sim grandes grupos dentro de cada empresa, né? Então, um pequeno resumo aqui da legislação. Esse decreto que regulamentou a lei, no final do ano passado, destacou essa necessidade de divulgar as informações. Então, as empresas, além de não poderem praticar a desigualdade de salário por gênero, elas passam a ter a necessidade de divulgar as informações salariais de seus empregados, desde que contem com mais de 100 empregados na sua folha, né? A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, também do ano passado, determinou a elaboração de um plano de ação para mitigação da desigualdade. Ou seja, após a divulgação dessas informações, né, dessas informações salariais, dessas informações internas de cada empresa, essa portaria do Ministério do Trabalho previu também a criação desse plano de ação para mitigar a eventual desigualdade que fosse detectada. Essa legislação toda também prevê publicações semestrais dessas informações. Então, como eu disse, a primeira aconteceu em março de 2024. Os nossos clientes que estão aqui conosco com mais de 100 empregados já passaram por essa situação lá no início do ano. E agora, de 1º a 30 de agosto, todas essas empresas com mais de 100 empregados também estão no prazo de preencher novamente esse relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Esse relatório é preenchido diretamente pelo site do Emprega Brasil, num portal que fica dentro desse site que se chama Portal Emprega Brasil. Então, da mesma forma que essas informações foram preenchidas em março, elas deverão ser preenchidas até 30 de agosto novamente agora, tá? Pode passar, por favor, Bia.
Finalizando aqui a minha contribuição, então, aspectos práticos trazidos com essa legislação, né, que é a Lei 14.611 de 2023. É o relatório de transparência salarial. Então, em síntese, as empresas com mais de 100 empregados passam a ser obrigadas a divulgar as informações salariais de suas folhas de pagamento, né? Qual é a nossa expectativa em relação a essa divulgação? A gente imagina que haja um incremento da fiscalização nos próximos anos. Então, a fiscalização que até então, apesar de prevista em lei, não era efetiva, imagina-se que será intensificada aí nos próximos meses e anos para garantir o cumprimento dessas leis, ainda mais que são mais recentes, né, em que pese já previstas desde lá de trás. Do mesmo jeito que vem essa tendência de canal de denúncias para questões de compliance, de assédio, existe também a tendência de que sejam disponibilizados canais específicos para denúncia de discriminação salarial, em decorrência justamente da publicização, da transparência, da divulgação dessas informações, né? Além disso, a gente imagina que aumentem os programas de diversidade e capacitação dentro das empresas, que implementem novos programas que promovam a equidade de gênero e que também facilitem a manutenção da mulher no mercado de trabalho. Vanessa, então, agora é contigo a parte mais prática aí dos nossos relatórios. Obrigada, Roberta. Bom dia a todos. Obrigada realmente pela atenção de todos, né, de disponibilizar um tempo para conversar aqui com a gente. O que eu vou trazer são os resultados obtidos nesse primeiro relatório de março. Então, depois que foram respondidas aquelas questões no sistema do Emprega Brasil, né, foi gerado esse relatório que já teve que ser publicado pelas empresas. E o que acontece? Com esse resultado, eles trazem diversas informações que tornam essa discussão não mais uma questão das ideias, mas questões de fatos, né? Quando a gente fala de igualdade de gênero, igualdade de salários entre homens e mulheres, muitas vezes as pessoas questionavam, mas existe realmente essa diferença? Ou outra questão que eles colocavam era, mas a lei já prevê a necessidade de igualdade de salário para as pessoas que desempenham as mesmas funções, com a mesma produtividade, né, com a mesma qualidade técnica. Então, para que serve essa lei? Né? E o que eu acho interessante desses resultados obtidos é que eles possibilitam não só uma comparação de salários dentro da empresa. Então, realmente, já existia equiparação salarial. Dentro das empresas não deveria existir, né, essa diferença. Mas esse relatório, ele possibilitou fazer uma comparação de salários entre homens e mulheres dentre todas essas empresas com mais de 100 empregados. E aí ficou evidente que realmente existe uma diferença entre salários de homens e mulheres, e não só isso, uma diferença de homens e mulheres em determinados setores, né? Então, cargos de gestão, cargos de liderança. E dentro aqui dessa nossa apresentação, a gente criou um link que direciona, né, a esse resultado que a gente está conversando aqui. A Bia vai me ajudar aqui com o compartilhamento desse relatório. Todo mundo pode acessar esse relatório, né? Ele está disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Pode passar para a próxima, Bia. Obrigada. E aqui a gente vê que 49.587 empresas, né, foram analisadas aqui no Brasil, e a gente está falando aqui de mais de 17 milhões de vínculos de emprego, e com esse relatório chegou-se à conclusão de que as mulheres ganham aí os salários inferiores, 19,4% inferiores aos homens. Então, de novo, a gente está falando aqui Brasil, a gente não está falando dentro de cada empresa, né?
lógico, dentro de empresas com mais de 100 empregados. Se a gente fosse avaliar todas as empresas aqui no Brasil, esse número ia certamente passar disso. E o que a gente percebe dessa análise dessas 49 mil, quase 50 mil empresas? Além dessa diferença salarial, a gente percebe outros dados, como, por exemplo, aqui, a posição dessas mulheres dentro das empresas, né? Então, a gente vê aqui que trabalhadores em atividades operacionais tem uma diferença, trabalhadores em serviços administrativos tem outra diferença. E aqui está dentro daquela questão que a Roberta trouxe dos CBOs. Muito se criticou, né? O CBO ele é muito amplo, então está se colocando muita gente dentro do mesmo patamar, mas é o jeito realmente que o Ministério do Trabalho encontrou de fazer essa análise, né? E aqui a gente também consegue fazer uma divisão por estado. Então, aqui nesse mapa do lado direito, a gente consegue, clicando e passando o mouse em cima, né, o leitor em cima de cada estado, a gente consegue ver as informações mais resumidas de cada um. E também naquela barra ali, né, selecione um estado, a gente consegue selecionar e ter essa informação um pouquinho mais detalhada. Então, por exemplo, aproveitando aqui que tem a Roberta de Curitiba, vamos selecionar o estado de Paraná. No Paraná, a gente vê que a diferença salarial é maior ainda. Vejam que as mulheres ganham, em média, 34% menos do que os homens. Então, a gente consegue ver que até em alguns estados a disparidade é maior ou menor. Me chamou muito a atenção que dentro aqui dos estados que tem mais ou menos, né? Então, por exemplo, São Paulo está bem parecido com a média do Brasil, né? Você vê que 80,9 é praticamente idêntico ao que está na média do Brasil. Mas me chamou a atenção que os estados do Piauí, Sergipe e Distrito Federal são os que têm as menores diferenças. Então, por exemplo, né, a Bia colocou aí o Piauí. Olha aqui, 93,7. Então, a gente tem uma diferença de 6,3% só. É muito pouco. Se você for ver, o estado de Sergipe também, Bia, se você conseguir colocar, podia estar em ordem alfabética, né? Sergipe também, ó, 7,1% de diferença, né? Mas também tem outros estados que não estão muito bem nessa conta, né? Então, o Espírito Santo é um que também tá bem alta a diferença, né? Então, você vê aqui, ó, 64,9%, né? Então, acho que esse relatório, ele realmente demonstra, e não tem mais como questionar que essa diferença salarial, de fato, exista, tá? E não só isso, agora, Bia, se você puder passar para a próxima. Esse resultado também trouxe uma divisão dentro daquele formulário que vocês preencheram, né? Então, naquele formulário, vocês tinham como selecionar quais são as políticas que cada empresa realmente implementa nessa questão aí vinculada a cargos e salários. Então, aqui a gente também tem dividido por estados, da mesma forma que no slide anterior a gente consegue passar aqui por cima do mapa e ter uma informação resumida, mas aqui a gente vê que de todas as informações que vocês lançaram, né, em média, no Brasil, as empresas declararam, né, que elas têm cerca de 54... Se puder selecionar o Brasil, Bia, por favor. Isso, então aqui, no Brasil, dentro dessas 49 mil, quase 50 mil empresas, a gente vê que 51,6 declararam possuir planos de cargos e salários ou plano de carreira. Além desses, né, aqui em cima tem esse campo que tem todas as outras perguntas. Então, por exemplo, políticas de incentivo à contratação de mulheres, política de incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência,
quando a gente está falando de grupos específicos, cai muito. Então, aqui no Brasil, a gente vê que só 5,4% das empresas declararam possuir uma política específica para a contratação de mulheres vítimas de violência, né? E ali tem outras perguntas também, que eu achei interessante, não só as políticas, né, de contratação, mas também tem outros motivos, se você puder rolar um pouquinho para baixo, Bia, que são os outros motivos que teria a explicação do porquê que tem uma diferença salarial, né? Então, para baixo aqui de contratação de mulheres negras, Bia, tem outras opções dentro dessa barra. Então, veja só, as empresas declararam também, elas têm critérios remuneratórios de horas extras, e isso pode gerar diferença de média de remuneração. Elas têm critérios remuneratórios de tempo de casa, de produtividade, isso pode gerar uma diferença na remuneração. Então, a gente vê aqui que grande parte das empresas declararam existir esses motivos, né, de diferença salarial. Outra coisa que tem ali são algumas políticas que as empresas podem implementar que ajudam as mulheres a alcançar cargos mais elevados ou se inserirem dentro do ambiente de trabalho, que seria a flexibilização do regime do trabalho, para apoio à parentalidade, licença paternidade e maternidade estendidas, auxílio creche. Então, a gente vê, hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia, cerca de 52% dos trabalhadores são mulheres. Então, se a maioria são mulheres, por que que tem um salário inferior? Não deveria ser diferente? Se tem mais mulheres, o salário deveria ser no mínimo igual ou até maior, né? Mas a gente vê realmente que existe muitas dificuldades e elas começam na base. Bia, acho que pode parar de compartilhar essa tela e voltar para a apresentação. Então, depois da gente analisar esse relatório, o que que a gente percebe? Então, que realmente homens não negros são os que ganham mais, a gente vê aqui a média remuneratória de 5.718. Em seguida, vem as mulheres não negras, com uma média salarial de 4.552. Então, a gente vê também que homens negros ganham menos do que mulheres não negras. E mulheres negras, aqui a gente vê ganhando uma remuneração média de 3.041. Então, todos esses dados, eles servem também para reflexão, para a gente olhar e contra dados não há argumentos, né? Então, agora a gente consegue realmente enxergar que essa disparidade existe. Então, quais são os próximos passos, né? O que as empresas podem fazer para realmente mudar esse cenário, para elas agirem como, né, atuarem realmente como agentes de diminuição de desigualdade, né? Pode passar, por favor, Bia? Aqui a gente colocou os pontos de atenção e as oportunidades de melhora, né? Então, as empresas têm plano de cargos e salários implementados, né? Essa é uma oportunidade das empresas olharem para dentro e realmente enxergarem as oportunidades de rever as suas políticas de remuneração, rever se realmente não tem alguma disparidade ali dentro, né? Quais são os critérios salariais e remuneratórios que essas empresas estão utilizando? Não tem como melhorar isso e realmente implementar uma igualdade ali dentro dos seus empregados? Outra coisa, né? A gente viu que quando a gente está falando de política de planos, cargos e salários, muitas empresas declararam possuir, mas quando a gente vai para grupos específicos, que são mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres vítimas de violência, cai drasticamente, né? Então, será que não é o momento, olhando para esses dados todos que foram coletados, de realmente olhar para essas minorias e essas pessoas que são mais vulneráveis realmente? Então, como uma mulher vítima de violência vai se inserir no mercado de trabalho? Às vezes, essas pessoas precisam de uma ajuda maior, né?
aqui políticas de incentivo ao compartilhamento de obrigações familiares. Se a gente olha para aquela que antigamente só a mulher leva o filho no médico, só a mulher falta porque o filho está doente, só a mulher leva e busca na escola, só a mulher precisa ver se tem comida em casa, né? Fazer o mercado. Então, se a gente realmente incentiva, dá um apoio a esse compartilhamento de obrigações familiares de uma forma mais equalitária, a gente vê que isso possibilita as mulheres de fazer um curso, fazer uma faculdade, né? Voltando um pouco naqueles dados, a maior disparidade de salário está entre as pessoas, homens e mulheres, em cargos de ensino superior. Então, isso mostra que as mulheres têm dificuldade de entrar no ensino superior. E aí sim entrar em cargos que exijam o curso superior. Então, esse trabalho das empresas, não só olhando para dentro, olhando para si, também pode ser olhando para fora. Então, eu tenho algum programa que incentiva mulheres a entrarem na universidade? Eu tenho programas que incentivam meninas a entrarem em cursos técnicos. Então, também outra grande disparidade são em cursos técnicos. Quando vai ver, tem 90% de homens no curso técnico. Então, como que eu vou ter mulheres na liderança em cursos técnicos se eu não consigo achar na base? Né? Então, às vezes as empresas podem auxiliar, fazer um acordo, em conjunto com essas outras empresas de cursos técnicos, para chamar mais meninas para fazer esses cursos, né? Então, às vezes, a gente está pensando muito agora no resultado, no que a gente vai ter que publicar, mas também a gente tem que pensar ao longo prazo. Né? O que eu posso fazer de implementar de políticas dentro da minha empresa que vai melhorar a longo prazo? Eu criando a base, ao longo prazo o resultado vem. Né? E não só também criar políticas para contratação de mulheres, mas aqui, né, o último ponto, que é o desenvolvimento de liderança feminina. Então, olhar para os seus talentos internos. Né? Olhar para as mulheres que tem dentro da empresa e implementar programas específicos para que elas realmente consigam se desenvolver. Eu assisti uma palestra recentemente da Luciana Hag, ela tem uma empresa que realmente faz esse trabalho não só de captação de talentos, mas de desenvolvimento de lideranças dentro das empresas, e não só femininas. Mas ela estava colocando, né, o que as mulheres enfrentam de dificuldade, e muitas vezes são dificuldades internas. As mulheres se cobram demais, as mulheres entendem que não são boas o suficiente, então elas se escondem, ficam no mais seguro. Então, às vezes, esses programas de desenvolvimento e liderança, eles vão servir para tirar as mulheres dessa zona de conforto, realmente puxar, e certamente vão ter bons resultados, né? As mulheres, elas trazem uma outra visão, que muitas vezes os homens não têm por questões culturais e, né, de como a gente é criado desde de criança, né? Então, acho que as empresas só têm a crescer aumentando a diversidade e conseguindo realmente implementar esses programas, né? Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né, Bia? Mas o último ponto que eu queria trazer aqui também é que o ministro do Trabalho, ele, avaliando, né, quando a lei fez esse aniversário de um ano, ele fez uma avaliação de que das 49 mil, quase 50 mil empresas que foram avaliadas, apenas 455 empresas moveram ações judiciais para não cumprir, né, a lei, seja não publicando o relatório ou dizendo que o relatório não corresponde à realidade, enfim, mas a gente vê que houve uma aderência, né, das empresas, e realmente as empresas estão olhando para isso de uma forma mais aberta, não houve uma resistência tão grande como se esperava, né? O que muitas empresas optaram foi por fazer a publicação do relatório nos seus sites e redes sociais com uma nota explicativa, né? Então, essa foi a maior escolha das empresas, colocar uma nota explicativa falando, ó,
realmente tem aqui uma diferença, mas não foi avaliado questões de critérios como equiparação salarial. Então, a gente tem aqui disparidades de homens e mulheres, mas eu tenho homens que estão aqui há 10 anos e mulheres que não estão há tanto tempo, então a disparidade está em razão dessa característica. Então, essa foi a grande opção das empresas, foi publicar com algumas observações, né? E me parece realmente o caminho mais adequado. E realmente, depois que sair o resultado, olhar para dentro, ver realmente, será que eu não tenho o que corrigir aqui? Será que eu não posso implementar, né, mais políticas para realmente chegar nessa igualdade? Então, acho que a gente pode agora bater um papo Sim. sobre o tema. Ótimo. Obrigada, Van. Obrigada, Roberta. A gente tem aqui bastante pergunta, então eu vou direcionando e a gente vai direcionando. Roberta, acho que você pode me ajudar nessa. O sindicato, ele precisa participar em alguma etapa? Na verdade, o sindicato não se envolve nessa etapa pré-análise das informações, digamos assim, né? Essa etapa de preenchimento do relatório, de entrar no portal do Emprega Brasil, conferir RAIS, E-Social, confrontar dados e prestar essas informações, deixá-las públicas no site depois, o sindicato não se envolve nessa etapa toda. Porém, eu até tratei disso anteriormente, existe um plano de ação para mitigar eventuais diferenças salariais, né? Então, nessa segunda etapa, em eventualmente o governo identificando que existem inconsistências, que existem diferenças, aí sim a empresa precisa compartilhar com o sindicato o resultado desse plano de ação, né? Do que a empresa fez, seja a implementação de mais políticas, como a Vanessa comentou, sejam outras medidas, mas aí essas etapas de conformidade, sim, precisam ser compartilhadas com o sindicato. Ótimo. Vanessa, o relatório, ele aborda questões sobre as regras da equiparação salarial? Ele realmente não abordou essa questão. Então, ele pega dentro daquele CBO, qual que é a média de salário de contratação, né, de entrada das pessoas na empresa e qual que é a média remuneratória delas. Então, não tem agora, neste momento, uma avaliação de tempo de casa, de se tem maior produtividade, se tem mesma perfeição técnica. Então, realmente, essa é uma das falhas, né, que as empresas apontam e realmente os escritórios também apontam como uma falha, né? Mas também não tivemos ainda fiscalizações, né, que possibilitassem as empresas de falar, olha, mas eu tenho essa diferença por isso, isso, né? Então, eu acho que quando chegar nessa fase onde realmente tiver uma fiscalização e eles vierem apontar que existe uma diferença, é a hora das empresas de apresentar a defesa e aí os fundamentos do porquê existem essas diferenças, né? Mas realmente o relatório ele tem essa falha. Então, aproveitando o gancho que era de uma outra pergunta aqui, como está a fiscalização sobre o tema? Então, realmente ainda não tivemos nenhuma fiscalização, nenhuma penalidade, ninguém aplicou penalidade. Me parece que eles deram realmente um tempo de adaptação para as empresas, né? Foi feito um terrorismo no começo, ó, vai ter multa, todo mundo tem que seguir, se não tem as penalidades. Acho que até para não parecer que, mas se não vai ter penalidade, então também não vou cumprir, né? Eu acho que eles tentaram colocar esse medo no começo para as empresas realmente se engajarem, mas de fato ainda não teve fiscalização, mas nos parece também que agora, a partir desse segundo, né, já vai começar a ter uma movimentação deles, agora que todo mundo entendeu, agora que todo mundo viu a cara do relatório, né, então agora vai ter uma movimentação de fiscalização. Aí eu tenho um outro ponto aqui, olha só. Num caso prático, uma empresa tem a política de cargos e salários, mas não tem nada direcionado para as mulheres. Neste caso, quando houver o preenchimento do formulário, é recomendado declarar que tem a prática ou que não tem a prática na empresa. Quer continuar respondendo, Van?
Tá bom. Então, quando a gente está falando de políticas específicas, né? Então, quando a gente fala contratação de mulheres negras, a política tem que ser para contratação de mulheres negras. Então, se eu tenho uma política de contratação de mulheres, não se enquadra na do grupo específico. Então, é importante a gente observar realmente a política é direcionada a que grupo e selecionar somente a que você efetivamente tem. Outra preocupação, né, Bia, é possuir uma política escrita, formalizada, né? Então, eu acho que também muitas empresas acabaram marcando que tem, mas na hora de contratar eu já olho para isso, mas no momento de uma fiscalização fica difícil a prova. Então, se Exato. não tem uma política escrita, como que eu vou provar para o fiscal do trabalho que eu realmente sigo isso na hora de contratar ou de promover, né, pessoas? Então, é muito importante essa formalização e seguir realmente o que está sendo adotado. Então, se eu tenho É. vagas afirmativas para mulheres negras, então eu posso indicar lá que eu tenho políticas de contratação de mulheres negras. Se eu tenho para mulheres vítimas de violência, então, específica, a vaga é afirmativa, né? Então, acho que é muito importante esse cuidado de marcar o que realmente, para não parecer que está marcando só para aparecer, né? E não tem, né? Então, essa formalização e seguir o que realmente é praticado é importante. Perfeito, obrigada. Roberta, veja se você me ajuda nessa questão aqui. A pergunta é o seguinte: temos que publicar em páginas públicas este relatório também? Este segundo relatório? Sim, do mesmo modo que foi feito lá em março desse ano, né? As empresas tiveram até o último dia do mês para prestar as informações perante o portal do Emprega Brasil e ato contínuo já deveriam publicar isso em alguma aba, em algum campo específico dos seus sites oficiais, né? Então, isso trouxe muita dúvida, muita insegurança para os nossos clientes lá na época. Nós percebemos que a repercussão, como a Vanessa falou, não foi tão alarmante quanto esperávamos em relação a isso, né? Inclusive, a previsão de multa para a não publicação dessas informações no site. Então, do mesmo modo que foi feito em março, é importante que as empresas, além de preencherem essas informações no portal, imediatamente postem essas informações também no seu website. Para que, enfim, todos os empregados e pessoas até de fora da companhia tenham acesso à transparência dessas informações, tá? E complementando, né, na linha do tempo, o que vai acontecer é o seguinte: a gente então tem até 30 de agosto para preenchimento do relatório no portal do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho trata essas informações e emite o relatório que é objeto de publicação. Então, a expectativa é que o Ministério do Trabalho devolva este relatório para as empresas em 16 de setembro e as empresas têm até 30 de setembro para fazer essa publicação, então, nas redes sociais, no site, dar essa publicidade ao relatório decorrente do formulário que deve ser preenchido até 30 de agosto pelas empresas com mais de 100 empregados. Tá bom? Mais uma perguntinha aqui. Para a contagem de 100 empregados, devo considerar cada CNPJ ou a soma da quantidade de funcionários em todos os CNPJs? O que você acha, Roberta? É isso mesmo. O nosso entendimento é de que cada CNPJ faz essa contagem de maneira individual, né? Independente de ser um grupo econômico, de ter matriz e filiais, cada CNPJ precisa ter mais de 100 empregados ativos naquela database para ter a necessidade de prestar essas informações, né? Então, é por CNPJ e não pela soma de todos os CNPJs do grupo. Perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui. Para esse relatório, também será utilizada a RAIS de 2022? No começo do ano, respondemos as questões no portal, mas não recebemos um relatório para publicar nos nossos meios de comunicação. Em 2022, a empresa não tinha os 100 funcionários. Isso pode ser impactado? Van, você consegue me ajudar nisso? O que foi passado, né, pelo Ministério do Trabalho é que eles vão usar agora
a RAIS de 2023, né? Então, também não está claro se é primeiro semestre de 2023, se é dezembro de 2023. Se a gente for considerar que é semestral, né, essa obrigação, parece que vai ser, então, o primeiro semestre de 2023, mas ainda não está claro, né, essa informação. E realmente, essa questão de não ter recebido o relatório, porque em 2022, né, não tinha os 100 funcionários, está correta a presunção. Então, eles estão usando essa base da RAIS de um mês específico do ano. Então, as empresas que não se enquadram dentro desses 100 empregados, ela não vai receber o relatório, mesmo preenchendo esse formulário, tá? Perfeito. E aqui, acho que a última pergunta que eu estou visualizando, olha, para este segundo envio de informações, acho que é uma complementação à primeira dúvida, Van. Para este segundo envio de informações, qual a database para o levantamento do número de empregados na empresa? Exemplificando, temos uma empresa que possui entre 95 e 105 empregados, dependendo do mês. Então, precisamos entender se tínhamos mais de 100 empregados no mês base. Acho que é um pouquinho aí do que você apontou. A gente até entrou no site do Emprega Mais Brasil para ver como que estava a carinha do formulário. E parece que as empresas que não têm mais de 100 empregados sequer está aparecendo a opção de preenchimento desse formulário. Então, vai ser uma questão de ajustes, né? Então, na dúvida, o Ministério do Trabalho também disponibilizou diversos canais de contato. Então, é importante a gente usar esses canais, né? Então, se não apareceu a opção de lançamento, verificar junto com o Ministério do Trabalho o que está acontecendo. Eles podem dar essa resposta de dizer que na database que eles estão considerando a empresa não tinha, né? Então, eles vão escolher um mês, não vai ser um período. Então, a gente sabe que muitas vezes as empresas têm entradas e saídas, né, de funcionários. Às vezes teve dispensa, um mês vai ter menos, no outro mês vai ter mais. Então, vai ser naquela data base que eles vão puxar as informações do E-Social que vai contar. Então, se naquele mês da data base que eles puxaram não tinha mais de 100 empregados, não vai vir o relatório. Ótimo. Olha só, uma pergunta interessante aqui nesses reta final. Olha só. Com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, como devemos disponibilizar esse relatório de forma pública? Roberta, quer responder essa? Bia, então, em relação à LGPD, tal qual a Van trouxe lá do artigo 461, né, as questões de previsão de equiparação salarial na CLT, do mesmo modo, essa legislação não anula nenhuma previsão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a proteção de dados continua preservada aqui. Como a gente trouxe para vocês, os dados são, de uma forma ou de outra, anonimizados, porque a gente não indica nesse relatório de transparência salarial nome, número de documento ou outra coisa que relacione diretamente à pessoa física daquele empregado, aquele dado, né? Então, como essa análise é feita pelo CBO, é feita de uma maneira mais macro, né? Mais genérica, menos individualizada, o relatório deve sim ser publicado no site e a LGPD continua preservada, né? Não há sensibilidade de dados ali no relatório no formato em que veio do Ministério do Trabalho. Exato, acho que Me foi um tema permite bastante... complementar, Bia? Isso, Se a empresa entender que existe alguma chance de violação, então, de alguma forma se tornou identificável dentro daquele relatório, né? Então, vamos supor uma situação onde eu tenho 2 pessoas só dentro daquele CBO, eu consigo identificar as pessoas, né? Então, se realmente tiver alguma chance de quebra, né, de sigilo da informação, aí teria que realmente buscar uma medida judicial para não publicar esse relatório. Perfeito. É isso mesmo. Aí, olha só, aqui uma pergunta. Olha, a Roberta apresentou a necessidade de disponibilização de canal específico para denúncias de discriminação salarial. O uso de um canal de denúncia que a empresa já disponibiliza com a opção de denunciar esse tema já é suficiente para atender a legislação ou há necessidade de disponibilizar um outro canal só para esse tipo de denúncia?
Na prática, nós ainda não vimos esses canais serem de fato utilizados, né? Como eu disse, a gente imagina que isso seja uma tendência, tal qual feito no compliance, tal qual feito para questões de assédio. Nós nunca recomendamos que o canal seja único, né? Até porque as questões de assédio, as questões de compliance exigem um canal específico. Então, possivelmente, no futuro, isso deve ser previsto novamente em algum decreto ou alguma portaria, mas a gente imagina que talvez para a igualdade de gênero haja um canal específico, uma ouvidoria específica, um e-mail específico. Ainda não tem nada definido sobre isso, mas é o que nós esperamos que aconteça aí nos próximos tempos. A outra pergunta é semelhante, né? Se a empresa precisa divulgar este tema aos colaboradores e ter um canal de denúncia específico ou pode ser utilizado o canal de denúncias existentes? E aí, complementando o que a Roberta falou, né? Eu acho que nessa questão de divulgação do tema, tem acho que 2 pontos. Tem a divulgação efetivamente do relatório, então este relatório ele precisa ser divulgado. Muitas empresas optaram por divulgar no seu site com uma nota explicativa, porque o relatório, ele é mais, entre aspas, seco do que a realidade efetivamente da empresa. Então, o relatório hoje ele não traz as nuances sobre as regras que a própria lei prevê de pagamento diferente de salário. Então, a lei prevê algumas hipóteses que as pessoas podem ganhar salários diferentes, que são as hipóteses que a Vanessa comentou aí sobre a equiparação salarial. Hoje, o relatório ele não traz essas peculiaridades que pode ter dentro de uma empresa. Então, a fotografia gerada por esse relatório, especialmente na questão de percentual ou dos índices, né, de preenchimento de todas aquelas políticas que o formulário exige, esse percentual, em muitos casos, não reflete a realidade da empresa. Então, ao fazer a divulgação, a gente até recomenda uma nota explicativa, né? Reafirmando os valores, as práticas positivas das empresas com relação ao pagamento igual de salários, mas que o relatório, por suas limitações nessas primeiras versões, ele gera um percentual, ou ele gera informações que são, em muitos casos, incompletas. Então, essa é a primeira divulgação. A questão do canal de denúncia, né, como a Roberta colocou, é um caminho importante. A gente já vem acompanhando, né, uma intensificação sobre essa questão de canais de denúncias para temas específicos, como, por exemplo, né, hoje, pela própria CIPA, né, faz parte da CIPA, também a defesa e instituições de práticas para proteção de mulheres vítimas de violência sexual, de assédio sexual e dentre outras práticas. Então, a gente verifica que a legislação ela é uma tendência a esse tipo de proteção, né? Naturalmente, as empresas que já têm um canal de comunicação para abordagem, né, uma ouvidoria, uma hotline, algo que realmente seja isento, que permita uma denúncia anônima e o tema pode ser tratado, vai absorver também essa questão da diferença salarial, se existente. O que acho que é uma linha importante de se ter na cabeça é que o Ministério do Trabalho tem a competência de fiscalização sobre o tema. E o tema, embora seja, em última análise, uma busca de pagamento de salários iguais, o próprio formulário, ao fazer perguntas sobre essas políticas de apoio à parentalidade, da mulher negra, dentre outras políticas, o que a gente percebe é que há um indício de preocupação do Ministério do Trabalho, do governo, em temas que devem ser olhados pelo empregador. Então, é muito relevante, né, que as empresas se apoiem e consigam documentar o que se tem.
tudo é muito recente. Então, você tem um canal de denúncia geral, mas ele funciona, as pessoas realmente usam, o que é denunciado é apurado, as investigações são feitas, são concretizadas. Se você tiver uma fiscalização e conseguir demonstrar isso, pela nossa experiência, né, em fiscalizações, é possível que um auditor fiscal entenda que isso é válido, né? Mas o que é recomendável, né? O resumo de tudo isso é documentar aquilo que se tem, as práticas positivas que já se adota e ir melhorando a cada semestre, porque a cada semestre em que tiver que fazer esse preenchimento do formulário, o ideal é que essas políticas estejam melhor estruturadas, até para sanar eventuais pontos de divergência, se existente. Então, realmente identifiquei que tenho divergência de salário, vou sanar. Ou para conseguir justificar, em eventual fiscalização, que aquela divergência vai continuar existindo, porque ela tem uma justificativa legal para existir. Né? Então, acho que é dentro desse sentido que a gente tem que se preocupar com a formalização de algumas práticas. Acho que chegou aqui mais uma perguntinha. A empresa precisa divulgar. Acho que a última pergunta que chegou aqui, se nessa declaração, no quadro de empregados, vocês entendem que devem ser declarados também os funcionários afastados. Veja se eu entendi bem, aí, Vanessa e Roberto, se vocês quiserem complementar. A base de informação, quando a gente fala dos empregados, ela já vem das informações fornecidas ao governo, né? Então, a gente teve uma primeira base de dados pela RAIS de 2022. A gente tem a expectativa de uma nova instrução normativa que tem que ser regulamentada aqui nos próximos dias para trazer a delimitação dessa database. Mas a ideia é que essa database ela vai evoluindo, e da mesma maneira como a RAIS evoluiu, e hoje a gente tem o E-Social, cada vez mais as informações sistematizadas e informatizadas vão facilitar a busca desse banco de dados pelo próprio governo, e aí para amparar o relatório. Então, indiretamente, todas as condições daqueles profissionais, se você declarou, se eles estão, né, se eles passam por esse banco de dados, que foi a RAIS e hoje já vai ser o E-Social, eles vão ser analisados pelo governo, mas a análise ainda hoje, né, ela não é uma análise individualizada, ela é uma análise por aquelas medições, né, de cargos. Então, eventual divergência, se tiver uma divergência que aponte, o que está dando um percentual baixo aqui, que aparentemente está demonstrando que eu tenho uma divergência salarial entre homens e mulheres, é porque eu tenho um percentual de profissionais afastados, e por estarem afastados, eles recebem um benefício previdenciário que é diferente do salário. Então, se você tiver essa justificativa você precisa apresentar no momento de uma eventual fiscalização ou na busca de medida judicial para sanear esse ponto. E aí, só para finalizar, um ponto aí, só para a gente não deixar de falar, a Vanessa antecipou, né, que as fiscalizações em termos práticos, elas ainda não começaram, mas existe sim previsão de multa. Então, só para lembrar, as empresas que não publicam o relatório, elas podem ser multadas em 3% sobre a folha de salários, até o máximo de 100 salários mínimos. Então, é muito importante que as empresas se organizem sobre o tema para se prepararem para uma fiscalização, né? É natural esse tempo, acho que está sendo bem razoável um tempo de adaptação, mas a cada semestre essas relações vão evoluindo e não se pode afirmar, a lei está vigente, o Ministério do Trabalho tem capacidade de fiscalização. Então, os prazos precisam ser cumpridos, tá bem? Eu acho que é isso, acho que a gente passou pelos principais pontos, relembramos aqui os principais desafios que a gente enfrentou, especialmente no começo do ano, os aprendizados, algumas sugestões, né, como organização das empresas
para olhar sobre essas políticas que já vem mostrando como uma tendência importante, né, que já vai ser um olhar do governo sobre o tema. E se vocês precisarem de qualquer auxílio ou tiverem alguma dúvida complementar que não apareceu aqui para a gente no nosso chat, a gente fica à disposição. E, enfim, os nossos conteúdos também são sempre publicados na página do LinkedIn do escritório. A gente deixa o nosso site também sempre atualizado com essas informações e ficamos à disposição. Então, obrigada, Vanessa, obrigada, Roberta, obrigada a todos que conseguiram participar. Foi um prazer falar com vocês sobre esse tema. Obrigada, Bia. Obrigada, Vanessa. Eventualmente, nós recebemos várias e várias perguntas aqui. Eventualmente, se a gente não conseguiu esgotar todas as dúvidas, né, a gente fica à disposição aí no privado também, caso pedimos desculpa desde já, a gente tenha deixado de responder alguma questão. Obrigada, meninas, e obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui hoje. Bom dia para vocês. Tchau, tchau, gente.